Já chega de inverno, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Nós noite. estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, no bairro Morém, em Petrópolis. Quem conhece Petrópolis já sabe onde fica o bairro Morém. E é um bairro praticamente, vamos dizer assim, fundado por alemães, né? Porque grande parte a colonização aqui em Petrópolis foi feita em grande parte pelos alemães, e nós estamos muito felizes de estarmos reunidos aqui, hoje, encerrando o nosso segundo painel espírita sobre as drogas. Nós tivemos aqui, ao longo desse mês de junho, o nosso irmão, no dia 5 de junho, o nosso irmão William Lira Rocha. No dia 12, tivemos o companheiro Alcides Geraldo. No dia 19 de junho, o irmão Guilherme Azeredo. E hoje estamos recebendo, hoje, dia 26/6, nosso querido companheiro Robson Valentim. E é uma honra receber esse companheiro da nossa casa para conversarmos sobre esse tema tão importante, né? E o tema que o nosso irmão Robson vai conversar conosco hoje ele vai falar aqui, deixa eu só pegar aqui que eu gosto de sempre trazer, é o cenário das drogas e o seu impacto na sociedade. E, como o acaso não existe, hoje, dia 26 de junho, é um dia especial, porque em 1987, a ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu o dia 26 de junho como Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas. Esta data foi criada para conscientizar a população mundial sobre esta temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas, e além de planejar ações de combate à dependência química e o tráfico de drogas. Então, a gente percebe que o acaso não existe, não é, meus irmãos? O acaso não existe. Hoje, o dia em que estamos terminando, né, o nosso painel sobre drogas, é também o dia 26 de junho, o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas. Então, está tudo certo. Está tudo certo. Para iniciarmos aqui o nosso trabalho, nós vamos ler um pequeno trecho desse livro, Dia a Dia com Chico e Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a página escolhida diz assim: a Terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente. Se já não és a criança do entendimento frágil, se já tens o contato do Cristo, não te descuides da escrita diária. Vê o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou escuras do coração. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, ao nosso querido irmão Francisco de Assis e a todos esses espíritos abençoados que trabalham, Senhor, junto a Ti, procurando divulgar o Evangelho, procurando amparar todos aqueles irmãos que estão aqui nesse nosso planeta, rogando, Senhor, ao seu coração, que tenha compaixão por nós e que nos conceda sempre a tua misericórdia, Senhor. Ainda vivemos num planeta de provas e expiações, onde a dor, a ignorância, o sofrimento graçam entre a população do mundo.
Mas sabemos, Senhor, que nós temos o grande remédio, que é o teu evangelho. Então, que possamos, Senhor, estudar esse evangelho, assimilar seus ensinamentos, mas, acima de tudo, colocá-los em prática, não só para o nosso progresso, mas também para socorrer aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que sofrem, aqueles que se encontram, Senhor, perdidos, em meio a tanta dor, em meio a tantos problemas, e também, Senhor, nessa noite especial, por aqueles que se deixaram levar pelas drogas e que por isso, Senhor, sofrem, mas não sofrem sozinhos. A família, todos os amigos desse que vive envolvido pelas drogas também sofrem. Então, Senhor, que esse estudo da noite de hoje possa produzir energias que serão levadas a todos esses que nesse planeta estão envolvidos por essa desgraça, que é a droga, que é o tráfico de droga, que tantas vidas tem ceifado e tanta dor tem espalhado. Que a tua luz, Senhor, o teu amor, possa sempre tocar os nossos corações, nos fortalecendo e nos auxiliando na nossa caminhada. E que cada um de nós possa estar sempre atento, para nunca se deixar seduzir por esse monstro terrível que tem sacrificado tantas vidas. Obrigado, Senhor, e ser conosco sempre. Graças a Deus. Bem, meu irmão, eu passo a palavra a você. Você tem aí até 19h40, se assim desejar, para fazer as suas reflexões, e que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe seu trabalho, seus bons propósitos, e que todos nós possamos continuar caminhando juntos, buscando essa luz tão necessária para podermos concluir a nossa missão e nos aproximarmos do Senhor. Que Deus te ampare e te fortaleça sempre. Fique à vontade, a palavra está com você. Boa noite a todos. A gente sempre começa agradecendo a casa mais uma vez pela oportunidade de trabalho. Estamos agora como trabalhadores aqui do Fraternidade Oficina do Amor, que fica em Nova Iguaçu e tem como mentor Francisco de Assis. Olha o laço aí com a gente, né? E eu já quero, de antemão, só pedir desculpa a vocês com relação ao horário, porque eu, quando fui convidado, eu cheguei a falar que a gente, aqui é o Fraternidade Oficina do Amor, é uma escola, né? E nessa sala de aula, às 19h30, eu dou o curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai sair de uma para entrar em outra aqui daqui a pouco, para começar o curso do Evangelho também. Mas vamos lá, a proposta de estudo hoje para a gente é falar sobre o impacto das drogas, do cenário das drogas na nossa sociedade. E, quando a gente vai falar desse tema, a gente tem que levar em consideração que os espíritos, já desde a época de Paulo de Tarso, quando Paulo de Tarso falava para a gente das cartas dele que estamos cercados, rodeados por uma nuvem de testemunhas, e também quando a gente pega alguns livros espíritas, eu já peguei livro espírita dizendo que a proporção de encarnados para desencarnados é de 1:3, quer dizer, a cada um encarnado tem 3 espíritos aqui na Terra também desencarnados. Ou seja, quem traz essa informação foi a irmã Dufaux, espírita. Ela fala assim: se nós temos 7 bilhões de encarnados, vamos colocar aí 21 bilhões em média de desencarnados. Tá? Então, o que acontece? Nós temos também, quando se tratar de sociedade, uma população de desencarnados muito grande. Então, para a gente poder falar desse tema, é sempre bom a gente pegar aqui o Livro dos Espíritos, partir de Allan Kardec, quando Allan Kardec ele fala na pergunta 459, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influi até o ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E a gente vai encontrar outras perguntinhas também aqui no Livro dos Espíritos, uma em especial, que fala assim, na pergunta 228. Eu vou falando sempre os livros, a pergunta, certo? Para a gente poder depois, se quiser fazer uma revisão, né? Poder acompanhar, né? A pergunta 228 fala assim: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas?
Aí a resposta, ele fala assim, ó, com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam do bem. Agora, nós, espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Então, quando a gente vai falar de droga, a gente vai falar de dependência de uma maneira geral, a gente está falando muito de nós aqui na condição de espíritos, ainda em um mundo de expiações e provas, e a gente vai procurar aqui, né, tá sempre estimulando que a gente tenha muito respeito pelas nossas dores, pela condição que a gente se encontra ainda nesse momento, mas agora a gente tem a doutrina espírita como uma alavanca, aí mostrando para a gente as consequências, o que ela pode trazer, as drogas podem trazer com relação ao impacto na sociedade, e principalmente a influência que os espíritos podem trazer também com relação a esse tema. Vamos lembrar o seguinte, gente, para poder falar de droga, vamos lembrar assim, somos todos espíritos imortais. Isso aqui, ó, está emprestado por Deus para mim, é meu vaso sagrado, mas o que eu sou de verdade preexiste isso aqui e também sobrevive. Isso aqui tem prazo de validade, daqui a pouco vai para dentro de um caixão de madeira, entrar em decomposição, ou então vai ser cremado, e o que eu sou de verdade continua. E um dia eu fui criado simples e ignorante pelo Pai, e hoje estou aqui no mundo de expiações e provas, cuja característica maior, quando a gente para estudar o capítulo 3 do Evangelho, é o quê? É que o mal sobressai sobre o bem, somos todos espíritos ainda rebeldes ao Evangelho de Jesus, a gente até conhece o Evangelho de Jesus, mas tem uma dificuldade muito grande em praticar esse Evangelho, todos nós, sem exceção, aqui na Terra, e eles falam para a gente o seguinte, né? Pergunta para a gente se é espírita, sou, se é cristão, sou, mas diz lá no Evangelho, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, só aquele que pratica mesmo. E quando vem a prática, ele fala para a gente, ó, amar os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7, bateu numa face, oferece a outra, caminhar 1000 passos, caminha 2000, pediu a capa da túnica, né? Essa é a nossa maior dificuldade. Como nós somos rebeldes ainda ao Evangelho de Jesus, esse mundo, para a gente, de expiações e provas, é um mundo que tem muitos reveses. A gente está muito bem hoje, daqui a pouco descobre que está tendo uma doença, daqui a pouco descobre que está desempregado, daqui a pouco perde um ente querido. E a gente, para suportar a dor que a gente tem aqui na Terra, enquanto a gente não entende o papel da dor, como diz Leon Denis lá no livro Problema do Ser e do Destino da Dor, né? A dor é uma excelente mestra nossa, ela está mostrando que alguma coisa está errada e que a gente precisa consertar, corrigir. O que acontece com a gente? A gente procura fuga nos prazeres, e aí a gente vai encontrar o estudo sobre as drogas. As drogas, elas estão se modificando com o tempo, a gente já tem a informação para os espíritos aqui, muito breve, os catálogos de drogas serão outros. A gente vai, em breve, a OMS já está começando a reconhecer também o açúcar como uma droga, o café como uma droga, a gordura animal como droga. Quer dizer, então a gente está, nesse momento, estudando algumas drogas, né? Essas drogas que até a companheira falou aí, que trazem tantos males para a nossa sociedade, mas daqui a pouco a gente vai descobrir o concurso de outras também. E quando a gente faz um estudo como esse, eu vou pegar aqui o meu roteiro, a gente vai lembrar o seguinte, a gente vai lembrar que tem o espírito, a gente encarna, desenvolve alguns apegos, e depois, na hora de desencarnar, tem uma dificuldade enorme, porque tem muitas coisas que a gente está usando, não só para saciar aqui o nosso corpo físico, a gente está saciando a mente. E quando é para saciar a mente, a gente vai desencarnar e vai entrar no plano espiritual levando essa necessidade. Por exemplo, eu já ouvi de amigos, só para vocês terem uma ideia, quando a gente for falar de droga, para a gente estender bastante o tema também. Eu já ouvi amigos falando assim, a minha dificuldade depois que desencarnou foi largar a pizza de domingo. Ele estava acostumado com o gosto do queijo e aquela coisa da gordura. Eu ouvi também de um presidente de uma casa espírita, lá em Muriqui, aqui no Rio de Janeiro, ele falando para a gente o seguinte, falando assim, graças a Deus, hoje eu agradeço a minha diabetes, porque me foi permitido ver como eu desencarnei na última vez, e eu sofri muito no plano espiritual com a abstinência do doce. Eu cheguei do outro lado querendo comer o doce, não tinha doce para comer, agora não. A diabetes está me impondo aqui uma resistência, eu tenho que desenvolver, senão eu sofro. Então, esse sofrimento, na verdade, está sendo educativo para o espírito, e a gente vai entender lá na frente, fatalmente, que todo sofrimento é educativo para o espírito. Mas o que acontece? A gente vem para cá, desenvolve alguns costumes,
e daqui a pouco desencarna, chega no plano espiritual, eu não tenho como saciar, eu não tenho como comer o doce, eu não tenho como comer a gordura, eu não tenho como usar o tabaco, eu não tenho como usar o álcool, eu entro em crise de abstinência, um processo muito doloroso. Para vocês terem uma ideia, vocês pegam o livro Céu e Inferno, quando chega na parte dos espíritos sofredores, né, na segunda parte do livro, ele começa assim, espíritos felizes e espíritos em condições medianas. Quando chega nos espíritos sofredores, tem uma mensagem de um espírito chamado Georges, e esse espírito fala assim para a gente, ó, o espírito sofredor, quando ele desencarna, ele tem uma dúvida muito grande, porque ele não consegue largar os costumes da Terra, mas também não consegue ascender para as esferas superiores, aqui também, que tem aqui no nosso planeta também. Então ele fica perturbado ainda pelas necessidades dele. Ele usa esse termo, pode conferir lá, gente, fala, se atiram igual abutres famintos atrás daquilo que é o objeto da sua cobiça, do seu desejo, aqui na crosta da Terra. A gente aprendeu com o André Luiz, e o André Luiz veio confirmar uma informação que os orientais já traziam para a gente, de que existem 7 esferas aqui no planeta Terra com vida espiritual ou vida material, né? E a gente tem conhecimento através do André Luiz, por exemplo, tem 2 esferas que ficam aqui embaixo da Terra. Uma ele fala no livro Libertação e no livro Ação e Reação, que ele chama de trevas. É uma região subcrostal. Qual é a característica dessa região? Eu vou trazer essas noções básicas para a gente entender aonde entra a droga aí, tá, gente? Essa região chamada trevas, ele vai falar para a gente no livro Libertação, quem estão ali? Grandes criminosos. Ali é um grande hospital moral. Você vai chegar lá, você vai encontrar espíritos superiores controlando toda a região, mas depois dos espíritos superiores, você vai encontrar uma camada de espíritos que são justiceiros e que não têm ainda o evangelho dentro deles. Eles querem fazer justiça com a própria mão. Qual é o papel deles? A pessoa chega ali negando que cometeu um determinado crime, e ele vai primeiro fazer a pessoa passar pela humilhação de ter que admitir na frente de todo mundo que cometeu o crime. Então vai fazer com que a pessoa bote no plano do pensamento, aquela tela mental para todo mundo ver o crime que ele cometeu, até o momento que ele admite. Quando ele admitir, vai mostrar para ele as consequências do crime que ele praticou. Aí eu me lembro quando eu li o livro Libertação, e a gente fez o estudo do Libertação, tem um momento que o André Luiz ele falou, mas meu Deus, como é que Deus permite, Jesus permite que esses espíritos ajam dessa maneira tão cruel? Aí o mentor fala para ele, André Luiz, fica calmo, porque olha só, tem momentos da nossa evolução espiritual que é só assim que a coisa resolve. Não vai funcionar muito aquele pai querido que vai passar a mão na cabeça do filho. Filho, não faz desse jeito, não. Você tem que mostrar para ele o crime que ele cometeu e as consequências do que ele cometeu. Eu estou falando isso porque eu vou pegar trechos de vários livros do André Luiz falando sobre a consequência da droga na nossa sociedade e vou estar pegando trechos do Libertação também. Então, quando eu falar do Libertação, você já sabe, são espíritos que estão nessas cidades e que ficam aqui também, até utilizam um termo chamado vampirismo, né? Vampirizando, sugando as nossas energias através dos costumes equivocados que a gente tem aqui na Terra. Tá? Então, tem essa região, mas tem também o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas, a gente não vai falar sobre ele hoje, que não tem a ver com o nosso estudo. Tudo bem, os espíritos estão ali, é um grande hospital também, é subcrostal também, cavernas, está aqui embaixo. Aí o André Luiz fala o seguinte, ele fala que aqui, na crosta da Terra, começa uma região que ele chama de umbral, e que quem pegar o livro nosso lá vai ver, o umbral começa na crosta da Terra e vai até onde ficam as colônias. Aí ele fala, quem é o espírito que fica no umbral? É aquele espírito que nem cometeu grandes crimes, prejudicando severamente o ser humano, para merecer estar na região trevosa, mas também não é merecedor de ir para as regiões superiores. Então, ele fica preso ali. A grande maioria dos espíritos viciados fica preso nessa região chamada umbralina. Tá? Os espíritos estão viciados em qualquer coisa, gente. Tá? Por exemplo, eu vim de uma casa que o nosso mentor, Leopoldo Machado, ele falava assim, eu acho um absurdo, eu até respeito, mas acho um absurdo o espírita consciente, estudioso, chegar aqui do outro lado e precisar tomar caldinho reconfortante. Se vocês já sabendo do que vocês vão encontrar pela frente, já está na hora de começar a ir desapegando, né, controlar a alimentação de vocês e não ficar tão apegado à alimentação de vocês para não criar esses processos viciosos daqui a pouco. Né? Mas vamos pegar aqui os livros de André Luiz, principalmente, a gente vai falar mais dessa região, umbral e a região trevosa, onde os espíritos estão buscando na gente
como sociedade, maneiras de manter esse vício, de propagar o vício e de trazer processos tão dolorosos como a nossa companheira falou ali para a gente. Eu vou começar, gente, com o livro Missionários da Luz, terceiro livro de André Luiz, quando no capítulo 4 do livro ele vai trazer um conceito para a gente de vampirismo. Quando vai falar de vampiro, a gente lembra aquele personagem com os dois dentinhos que suga sangue, né? Mas ele vem falar para a gente, não, vem falar o que é o vampirismo. Vampirismo, quando a gente tratar da doutrina espírita, ele vem falar assim: apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Olha, são espíritos que estão passando problemas seríssimos de abstinência. Gente, para quem não sabe o que é abstinência, alguém aqui, por exemplo, já tentou fazer dieta e tem que parar de comer carboidrato? Né? Já viu? Você passa um período de abstinência e olha, a gente está falando de carboidrato, né? Uma coisa que a alimentação que está comprometendo aqui excesso de peso, está trazendo hipertensão, um monte de coisa. Você imagina nessa dependência química toda o que o espírito passa. Os espíritos que passam por esses problemas, em primeiro lugar, eles são os credores da nossa maior atenção, do nosso maior cuidado, porque eles sofrem muito e sabem que sofrem. Eles tentam se libertar daquele processo, estão encarcerados, né? Cárcere sem grade, esse processo do vício. Né? De repente aconteceu, por exemplo, na década de 60, na década de 70, quando apareceram as drogas mesmo mais pesadas, o que acontece? Ela, na verdade, teve a guerra do Vietnã, os americanos eles sabiam o que estavam fazendo, começavam a usar cocaína, usar a maconha, usar o LSD, para não passar no exame médico. Fala assim, já que eu estou sendo convocado para morrer, eu prefiro morrer aqui mesmo, e sentir o prazer que a droga me propõe. Aí o que acontece? Iam para a guerra e morreram mais de 100 mil soldados lá. Aí, depois de um tempo, quando acabou a guerra, quem continua na droga entrou em processos complicadíssimos e obrigou toda uma geração a ter que rever os seus comportamentos, porque eu me lembro, né, não sei se vocês lembram disso, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, né, no segundo programa Pinga Fogo, ele foi indagado sobre a situação do Brasil na época da ditadura, e fizeram uma pergunta para ele, meio aquela do dai a César o que é de César, né, para testar mesmo, né, porque se ele falasse a favor da ditadura, muita gente ia ficar contra. Se ele falasse contra a ditadura, ele estaria preso. Né? Então fizeram uma pergunta para testar o Chico, e o Chico falou, olha, sem bajulação nenhuma, eu estou trazendo a informação que os espíritos superiores estão trazendo aqui através de mim. Olha, o Brasil está na posição mais respeitável possível, porque nesse momento, aqui agora, nós estamos sobre a ordem e a disciplina, e o que está acontecendo no nosso país está atrasando que a dependência química dessas drogas mais fortes chegue até a gente. Atrasou um pouco, acabou chegando depois com o tempo. Né? Mas a gente viu muita gente querida desencarnando por conta dos efeitos das drogas, porque, gente, até a década de 70, a droga principal aqui do nosso país era o álcool. Né? Tanto que a gente vai ver as músicas, o álcool e o tabaco, né? Eram as drogas principais. Não se falava em maconha até a década de 60 e 70. A gente pega até as músicas aí, Vicente Celestino, tornei no ébrio, na bebida, busquei esquecer. Você vê que aquela cultura da época era toda voltada para o álcool e o tabaco. Então, o tabaco foi uma coisa tão interessante. Eu, quando vou falar do cigarro, eu falo assim, ó, a Pantera Cor-de-Rosa, que era um dos desenhos melhores, que eu começava com a Pantera fumando cigarro. Quando tocava a musiquinha, estava ela fumando. A piada principal do desenho do Pica-Pau era acender um charuto que explodia. Todos os 007 da época fumavam. As propagandas diziam que você fumar era sinônimo de sucesso. Aí, quando chega no final da década de 70, começa a vir um montão de gente com câncer no pulmão. O pessoal falou, opa, peraí, a gente tem que rever esse conceito aqui. Aí começa a obrigar, né? Tem que colocar lá no cigarro, lá que, olha, fumar faz mal à saúde, para começar a controlar as pessoas, né? Mas, na verdade, muita gente já estava envolvida no vício, foi pego de surpresa.
Eu vou dizer para vocês aqui, nunca tive o menor constrangimento em me expor nessas horas. Eu reencarnei com um problema de bronquite muito grave. E me foi revelado pelos espíritos que essa bronquite que eu tenho nessa encarnação foi devido ao uso da caixa de rapé na encarnação passada, que era um fumo que você não fumava, você inalava. Então, olha, era um costume de uma geração que eu fiz, mas a gente já vai ficar com essa informação, né? A gente, toda vez que a gente danifica o nosso corpo espiritual, que o nosso corpo físico, intencionalmente, eu marco também o perispírito. Então, daqui a pouco, quando eu vou reencarnar, eu trago a marca do que eu fiz lá atrás. Igual acontece com os suicidas, com as pessoas muito materialistas, né? Ela acaba trazendo as marcas do que ela fez na encarnação seguinte. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, ele vem falar de vampirismo. Ele vem falar para vampirismo da seguinte maneira: ó, a promiscuidade entre os encarnados, e olha, eu já vou deixar para vocês, quem quiser comparar, ver o texto, eu estou lendo o capítulo 4 do livro Missionários da Luz, Vampirismo. Tá? Você vai, a definição que eu trouxe é agora a continuidade aqui. Vamos lá. A promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da Terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas do que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes o coração, repleto de particularismo, encarcerado no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caírem em semelhante condição de parasitismo, aí ele vem falar que a pessoa acaba se tornando um parasita, né? Gente, vamos para a gente. Eu estou atropelando aqui um pouquinho, a gente se empolga demais com o tema, eu estou atropelando as informações, né? Olha só, o Chico Xavier, ele trouxe uma informação curiosa. O Chico Xavier, ele, antes de trabalhar no Ministério da Agricultura, ele trabalhou em um bar e depois trabalhou num armazém. Ele dizia que quando ele trabalhava no bar, ele via a pessoa se embriagar e no mesmo momento que a pessoa estava se embriagando, ele via os espíritos também bebendo junto com aquela pessoa, né? Então, ele até explicava como é que os espíritos se ligavam, normalmente por essa região aqui, para poder. Aí eu fiquei pensando, gente, até que ponto essa informação grave que está sendo trazida entra no campo da ficção ou não entra? Mas, gente, são tantos livros que confirmam isso. A gente vai, se for trazer para vocês as informações assim, né, sobre droga, além eu peguei hoje mais a literatura do André Luiz, que vou abordar uns 6 livros do André Luiz. Mas você vai ter Luiz Sérgio, esse espírito Luiz Sérgio traz muita informação interessante sobre o uso da droga. Eu vou abordar esse livro aqui também, Perispírito e Suas Modelações. É um livro escrito pelo Luiz Gonzaga Pinheiro, um cearense, e esse livro aqui, ele na verdade, o Luiz Gonzaga Pinheiro, ele ficou conhecido por conta de um livro analisando as traduções bíblicas, não sei se vocês já tomaram conhecimento, depois ele se especializou nesse tema aqui. Então ele bota assim: no entanto, microscópica parcela da população terrestre conhece a atuação vampiresca. É muito pouco da nossa população que conhece essa atuação vampiresca e os prejuízos decorrentes dela, podendo precaver-se desse intercâmbio, evitando a drenagem de fluido vital de um plano para o outro. Gente, os espíritos, eles estão passando por um processo de abstinência e, de repente, eles descobrem que, através da gente, eles conseguem sentir um pouquinho do que eles sentiriam se estivessem encarnados. Aí eu fui perguntar para os espíritos, aí, coisa minha pessoal, né? Falei, mas vem cá, é um pouquinho, como é que é isso? Falou, se eu te disser que é menos do que 1%, o prazer que a pessoa sente quando está tomando a bebida alcoólica, o que ele vai sentir fazendo aliança com o médium, é menos do que 1%. Mas para o espírito que está em abstinência, aquilo já é alguma coisa. Ele já vai saciar alguma coisa, né? E vai continuar estimulando a gente. A gente está sempre procurando o uso da bebida alcoólica no exemplo que eu estou dando aqui. Então, uma coisa que eu aprendi logo de cara com a doutrina espírita. Normalmente, aqui na Terra, no Brasil, quem bebe a bebida alcoólica não está bebendo sozinho. Por quê? Porque a gente vai parar para ver na década de 20, de 30, de 40, de 50,
foi muito grande o número de pessoas que desencarnaram com o vício do alcoolismo. Era muito grande. Eu me lembro que, na época, assim, eu que sou filho de cearense com mineiro, né, tanto a minha família do Ceará como a minha família de Minas, você chamar alguém de cachaceiro era aquela ofensa muito grande. Né? Falar, fulano é cachaceiro. Por quê? Porque era o vício que desonrava a sociedade na época. Então, muita gente passando por esse problema. Então, a gente começa a usar o álcool, e muita gente, às vezes, socialmente, né? Ou então, eu costumo falar com as pessoas assim, olha, o álcool, por exemplo, por ser liberado, ele é, quem gosta de futebol, eu uso esse adjetivo, ele é liso. O que é um jogador liso? É aquele jogador que dribla todo mundo e ninguém consegue segurar ele, passa no meio de todo mundo, vai lá e faz o gol. O álcool, assim, você começa a abrir exceções para ele, eu vou abrir só sexta-feira, é só socialmente, e daqui a pouco, sem você perceber, você está alimentando a sua zona de prazer, está usando ele com muito mais frequência, e daqui a pouco tem alguns espíritos do seu lado que estão alimentando aquilo ali também. Então, o álcool vai trazer consequências então gravíssimas do ponto de vista social nosso. Eu vi agora uma entrevista, por exemplo, da Rita Lee, né? E tem um momento muito bonito, essa entrevista está até no YouTube para quem quiser depois pesquisar. Ela fez essa entrevista num programa noturno do Serginho Grosman, né? Acho que é Altas Horas, né? O nome do programa. Eu nunca fui de assistir o programa, mas eu vi a entrevista. Aí o rapaz fala assim, Rita Lee, é verdade que você está agora totalmente careta? E careta é um termo que se usa para dizer que a pessoa não usa droga nenhuma. E ela fala assim, a resposta que ela dá, ela falou, há 2 anos que eu descobri uma outra vida. Tá? Ó, eu não gasto mais dinheiro como eu gastava, eu não comprometo a minha saúde mais como eu comprometia, e vou te dizer mais, ó, a droga que mais me deu trabalho para largar foi justamente o álcool, porque o álcool, por ser aceito, é estimulado. Todo lugar que você vai de confraternização, as pessoas estão ali com um copo de cerveja, né? É estimulado o tempo todo. E essa droga é justamente aquela que tem o maior número de desencarnados em matéria de porcentagem vinculados a ela, dependendo dela do outro lado. Então, o espírito quer sobreviver, quer evoluir, mas está preso ao vício do álcool. Aí, continuando aqui o que o Luiz Gonzaga fala para a gente, ele fala assim, os vampiros desencarnados, usa esse termo vampiros, né? Buscam entre os encarnados o tônus vital, a essência ou vapores alcoólicos, as emanações carnívoras das mesas fartas, os prazeres sexuais, a alucinação das drogas e demais excessos afins. Aí, no outro momento, ele fala assim, os encarnados que se degradam nos vícios abusivos, tais como sexo, drogas, glutonaria, tabagismo e outros, tornando-se deles escravos, atravessam a existência física a encharcarem-se de fluidos grosseiros, condicionando-se às exigências e atendimentos de tais apetites. Tornam-se assim carentes de energias mais sutis. E depois ele vem falar aqui para a gente, ó, como o tônus vital deixa o espírito, o vampiro, né, momentaneamente encarnado, favorecendo a que as sensações e prazeres tenham um clímax agudo e aproximando a mesma coisa que ele sentia quando ele estava aqui na carne, ele acaba se tornando escravo. Ele acaba se vinculando a esse vício. E até aquela pessoa que está fornecendo oportunidade para ele, né, de estar alimentando o vício dele. Aí ele até vem dizendo aqui, né? Certa feita, eu conversando com espíritos que assediavam um viciado em álcool, eu fiz a seguinte pergunta. Meu irmão, no mundo aí que você habita, não tem bebida, cigarro, droga? Por que a necessidade tão urgente de subjugar esse pobre viciado aqui na Terra? Aí a resposta deles, tem, mas não é a mesma coisa, é tudo muito fraco. Eu gosto de coisa forte. Além do mais, ele me chama pelo pensamento e eu sempre atendo aos seus apelos. Então, quem quiser depois pesquisar esse livro aqui, né, ele vai trazer bastante informação, mas vamos voltar agora. Eu vou agora para o livro Libertação, o livro de André Luiz. No capítulo 4 do livro de André Luiz, a gente vai encontrar, o tema é Numa Cidade Estranha. André Luiz vai lá para resgatar, recebe a missão de resgatar um espírito chamado Gregório, vai nessa região trevosa, lá abaixo da terra, e encontra essa cidade estranha.
E ele pergunta assim, por que que, em geral, tem tanta ociosidade nesse plano? Aí a resposta que ele tem, quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão. Perseveram nas emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Então, os espíritos, não, então, em outras palavras, todos eles estão viciados e sofrendo muito e querendo saciar aquela vontade, como se a gente estivesse com muita sede e quisesse beber água e não tem água para beber. Você quer ali alimentar aquele vício que você desenvolveu aqui na mente. Isso está no livro Libertação. Aí depois, eu vou pegar agora o livro Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz. Olha, e todos esses livros que eu estou falando, já que eu estou vendo que vocês gravam, né? A gente consegue ter acesso a todos eles em PDF gratuitamente aí pelo Google, tá? Não precisa nem ter o livro, né, em casa, né? A gente tem, às vezes, uma biblioteca grande em casa, hoje está tudo aí à disposição. É só entrar no livro e no capítulo. Eu vou para o capítulo 15 desse livro, que fala de forças viciadas. Ele fala assim, eles chegaram no ambiente, fala assim, as emanações desse ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessado ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outros aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes e, indicando-as, informou o orientador, muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem àqueles nossos amigos terrestres, temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes por que se deixam influenciar. Tá. Uma outra coisa que eles falam para a gente também, eles falam que se a gente tivesse a oportunidade de ver, como alguns médios videntes, a fisionomia dos nossos amigos que ficam viciados no plano espiritual e que ficam influenciando aqui a nossa sociedade, né? Trazendo... Porque, gente, são eles que influenciam a liberação do uso de droga, o consumo, a comercialização, porque eles estão necessitando disso, eles precisam da gente aqui encarnado, estão o tempo todo influenciando a gente, né? Por isso que é o impacto aí na sociedade, por isso que eu estou partindo para esse lado aqui. Eles ficam influenciando o tempo todo, e falam para a gente que a fisionomia deles é sempre fisionomia assustadora, porque eles modificam a sua aparência de acordo com o vício que abraçaram. E quando eu vi isso a primeira vez, olha, alguém já teve o desprazer, a infelicidade, né? Acho que toda família acaba tendo alguém com tendência viciosa. Mas você vê a pessoa antes de começar a se viciar, né? Antes de ser viciado, como é que ela era, e depois como é que ela fica. Ela emagrece, ela fica com o olho fundo, ela tem uma transformação física que é flagrante, né? Mas os espíritos dizem que aquela transformação ela continua também no perispírito, e que quando chega do outro lado, a visão que você tem é porque a gente, quando chegar lá do outro lado, a gente vai aprender a respeitar e entender que são todos espíritos também, igual a gente, entender principalmente que se a gente saiu do simples ignorante, a gente também já passou por aquelas etapas ali. Então vai ter respeito. Mas são situações muito complicadas que eles passam lá do outro lado. Por isso que são carentes de nossa maior atenção, nosso maior carinho. Tem um momento no livro Missionários da Luz que eu estava relendo hoje, mais cedo, e que o Alexandre, né, que é o mentor principal do livro, ele fala assim, André Luiz, quando a gente está encarnado na Terra, a gente vampiriza os nossos animais, a gente come a carne do boi, a gente come a carne do porco, e a coisa é tão séria que a gente também, a pretexto de usar a proteína do animal, a gente pega a pele e suga a pele, o osso, a gente pega o osso. Aquilo é uma forma de vampirização também. Então, quando você vê os espíritos fazendo isso, tentando também saciar aquele desejo, aquela vontade que ele tem por conta da abstinência que ele está tendo ao álcool, à maconha, essas drogas, né, sintéticas que são mais poderosas, é a mesma coisa. Você aprende a respeitar dessa maneira. Eu me lembro também de uma vez que o Chico Xavier ele ficou muito triste porque um pássaro pousou na janela dele
veio um gato e comeu o pássaro. Ele falou, meu Deus, que violência. Aí o Mano mostrou na frente dele. E o prato de frango que ele gostava. Era a mesma coisa, ele estava ali se alimentando do frango, né? Não tinha. Então, quer dizer, são etapas que a gente vai vivendo. Se vocês pegarem o livro Missionários da Luz, por exemplo, você vai ver espíritos que ainda precisam do cheiro do alimento e se alimentam também do cheiro do alimento, do vapor que sai dos alimentos. Então, isso é normal para a gente. Tá? Eu vou agora para o livro No Mundo Maior, que é o 5º livro de André Luiz, e vou ler o capítulo 14 dele, uma parte do capítulo 14, que tem como título Medida Salvadora. Aí, no Mundo Maior, você vai encontrar assim, ó, Antídio, o nome de uma pessoa, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-se os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte, e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Em derredor dele, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Tá? Então, depois, para não ficar cansativo a leitura, vou deixar isso aqui. Eu também separei o último livro do André Luiz, da série dos 13. André Luiz escreveu 26 livros através do Chico, para quem não sabe, né? Mas são só 13 que são considerados aqueles dele como repórter do mundo espiritual. O último foi E a Vida Continua. O penúltimo foi Sexo e Destino. No Sexo e Destino, quando você abre o capítulo 6 da primeira parte, uma curiosidade também, né? A primeira parte foi escrita pelo Valdo Vieira, psicografado pelo Valdo Vieira, e a segunda pelo Chico, né? Então, nessa parte que foi psicografado pelo Valdo Vieira, a primeira parte, tem um personagem chamado Cláudio, que o Cláudio está na casa dele, lendo um jornal, e até o assunto era política, né? Ele estava lendo alguma coisa sobre política da época, na época aí de Getúlio Vargas, aquela coisa toda, e aí, de repente, o André Luiz vê que 2 espíritos se aproximam dele. E quando os espíritos se aproximam dele, ele não está vendo o espírito, mas o espírito vira para ele e fala, vem cá, a gente está querendo beber. E aí, ele, naquele momento, ele se desvincula, perde a atenção do jornal e ele bota, é mesmo, né? Me deu vontade agora de tomar uma dosezinha de uísque. Aí ele larga o periódico que ele estava lendo, vai lá, coloca a dose de uísque. Os 2 espíritos se ligam, sempre através dessa região aqui. Ele usa até um termo que é um termo complicado para a gente, parece que as mãos se transformam em ventosas, né? Que eles se ligam mesmo aqui para sugar a energia daquele rapaz que está bebendo. E aí ele está bebendo, aí daqui a pouco fala assim, pô, uma segunda dose iria muito bem. Ele fala, não tem costume de beber 2 doses, não, eu vou beber a segunda também. O encarnado está captando tudo que aquele desencarnado está querendo e está colocando tudo na prática que ele está querendo. Então, o que acontece? A influência dos espíritos nesse momento sobre a gente, ela é muito grande. E eu, como espírita, vou ter que fazer uma análise muito profunda, porque a gente, como espírita, a gente tem o costume de fazer prece quando acorda e fazer prece quando dorme, no mínimo, né? E a prece de quando você está dormindo é aquela que Santo Agostinho fala para a gente, né? De passar o dia inteiro e ver se interrogar a consciência, se fez alguma coisa. Vale a pena a gente começar a interrogar a gente mesmo, se eu não estou me vinculando a alguma coisa aqui da Terra também, que daqui a pouco, se eu desencarnar hoje, se eu for convidado a voltar para o plano espiritual, vai me trazer complicação? Quer ver um exemplo que eu uso sempre? Eu terminei de jantar, meu corpo está saciado, mas fizeram um pudim de leite. O pudim de leite está lá na geladeira. E, gente, quem sabe como é que é o pudim de leite, ele é gostoso se você comer na hora, mas o teu corpo está saciado. Mas você vai comer, aí fica aquele conflito aqui, ó. Como ou não como? Aí você vai lá, abre exceção. E daqui a pouco eu estou criando o vínculo com o prazer do pudim de leite. Cara, só de falar deu uma salivada aqui agora. Tá vendo? A gente cria essa coisa e daqui a pouco você vai chegar no plano espiritual. Se alguém passar para você o pudim de leite, você não vai poder comer pudim de leite, que não tem pudim de leite do lado de lá. Né? E a gente está levando esse vínculo, esse vício com a gente. Quando chega no problema das drogas, eu vou falar que a palestra melhor que eu tive sobre droga na minha vida foi um período muito curto que eu fui militar. E eu tive palestra com um oficial na época, um coronel do Exército, que ele foi amigo, ele mostrou até a foto dele com a Elis Regina. A Elis Regina, na minha opinião, está entre as 3 maiores vozes da história da nossa música, né?
a Elis Regina. Capixaba, Capixaba era a Lara Leão, ela era do Sul, Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Aí ele falando para a gente o seguinte, ó, droga, ela promove prazer? Sim, ela vai te dar muito prazer. Tá? Tem gente que sente com o uso da droga, por exemplo, a mesma coisa que sente no clima sexual. Aí, aquele meio militar, né? Um montão de homem, opa! Né? Agora, você vai bancar as consequências do que ele vai trazer para você? Aí começou a falar de cada droga. Existem drogas que são depressivas, drogas que são estimulantes, como é o caso da cocaína, depressiva o álcool, né, que te leva para dormir, e tem aquelas que são só que desregulam tudo mesmo, desequilibra tudo. E ele começou a falar, olha o que acontece com a transformação do seu corpo e tal, e cada vez mais você, né, vai perdendo a sua saúde, daqui a pouco está prestes a desencarnar, muita gente desencarnando. Aí ele falou sobre Elis Regina, ele falou assim, gente, vocês acreditam que eu tive amizade com Elis Regina? E olha, essa informação que eu vou dar para vocês, pode ser que alguns familiares dela, né, às vezes assistam a gente falando, mas eu falo assim, eu tenho muita admiração e muito carinho por ela. E depois que eu li o livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, tem um momento no livro que o Manuel Filomeno de Miranda encontra o Noel Rosa, no plano espiritual, trabalhando, sambista da Vila Isabel. Né, quem é você que não sabe o que diz? E ele encontra lá o sambista da Vila Isabel, e ele fala, você é o sambista? Aí ele fala assim, eu não sou merecedor, não, mas como eu também não prejudiquei ninguém, muita gente gostava de mim, pediram muito por mim, e agora eu estou aqui trabalhando nessa colônia. Ele estava trabalhando numa colônia espiritual, estava bem, né, depois de ter passado todo aquele período. Então eu fico assim, gente, uma pessoa igual a Elis Regina, o amor que ela não pode ficar, na minha concepção, não pode ficar perdida. Outros que tomaram overdose também, como Jimi Hendrix, como Jane Joplin, aquele pessoal, né, lá não podem, eles têm muito carinho e a gente, Deus criou a gente para chegar à perfeição. Mas, enfim, voltando para a Elis Regina. Ele falou a Elis Regina não era de usar droga, ela era de usar droga proibida, ela era de usar o álcool. Aí, de repente, ela descobriu, foi usar, exagerou na dose e acabou desencarnando por conta da overdose. Tem uma entrevista hoje, que se vocês procurarem, a Lucinha Lins, aquela foi casada com o Ivan Lins, né, aquela loura, né, ela confirma essa informação. Fala, o quê? A Elis Regina era tão careta que quando disseram que ela morreu de overdose, o pessoal falou, não, quem é esse médico irresponsável que está falando isso? Foram atrás do médico, aí os familiares começaram a chamar, calma, pior que foi isso. Ele falou, como? Aí ela fala assim, meu Deus, a Elis Regina, como é que ela deixou? Ela foi na empolgação e acabou desencarnando. Só que, gente, olha o que acontece. A gente estuda aqui na doutrina espírita que a condição que a pessoa fica é a condição de suicida indireto. Aí eu vou ter que falar um pouquinho de suicídio para vocês, até porque eu tenho falado muito, só semana passada agora eu fiz 2 palestras sobre suicídio. Eu tenho falado bastante sobre suicídio, porque Divaldo Pereira Franco está dizendo aí por aí que o ano de 2024 vai ser o ano que tem o maior número de suicídios, né, o ano que vem. Por conta da depressão, por conta da síndrome do pânico e por conta dos vícios que estão pegando a nossa sociedade hoje. Né? Então ele está pedindo para os espíritos estão falando, gente, se a gente está permitindo que esse tipo de informação aqui chegue para vocês, que Dona Ivone Pereira escreva um livro lá como Memórias de um Suicida, é porque está na hora de vocês aprenderem a falar sobre ele e divulgar mesmo, porque está tendo tanto caso de suicídio direto e indireto que eles estão do outro lado falando para a gente, ajuda a gente está precisando de vocês. A pessoa que recorre a isso, ela não sabe o que vai encontrar se ela tiver pelo menos o recurso da dúvida, né? Ela vai pelo menos pensar 2 vezes, não vai tomar esse caminho se ela ficar na dúvida. Mas o que acontece com o suicida? A primeira coisa que eles reclamam muito, a gente tem uma coisa chamada princípio vital, que vai determinar o tempo de validade desse corpo nosso aqui. Olha bem, espírito já é imortal, não precisa de princípio vital. O que precisa de princípio vital é esse corpo aqui. Né? Aí o que acontece? Eu interrompo a vida desse corpo. Ainda tem princípio vital, o princípio vital não me deixa desligar do corpo. Eu fico preso no meu corpo. Gente, ó, eu conheço pessoas que estão presas no corpo porque tiveram AVC, estão com traqueoscopia, não conseguem mais responder, né? Responde com piscada de olho e tal. No caso do suicídio, não. O corpo perdeu a vida, você vai botar dentro de um caixão de madeira. Ele vai entrar ali em decomposição, vai ficar aquele espírito preso ao corpo.
Primeira coisa que eles falam para a gente sobre isso. É um tema pesado, mas é necessário a gente falar sobre isso, já que está falando de droga. Aí depois, eles dizem o seguinte, que o Luiz Sérgio tem muita informação sobre isso nos livros dele, tá? O espírito Luiz Sérgio. Quando é decorrente de uso de droga, ainda fica um monte de espírito ali em cima dele para sugar a energia, sugar o tônus vital dele. Então, ele falou o seguinte, a sensação que os espíritos me falaram é como se você estivesse tomando um choque. E você está tomando aquele choque, aquela coisa te incomodando. O que é aquilo? Né? Além de estar sentindo aquele temor todo, o terror, né? Nem temor, terror. Né? Você está sentindo são os espíritos sugando o seu tônus vital. E depois que isso acontece, aonde você se autolesionou de maneira proposital, mesmo através do vício, por não ter aprendido a controlar suas paixões, você marca o seu perispírito. Marcou o perispírito, quando você reencarnar, você vai trazer no teu corpo a marca do que você fez na encarnação passada. Eu convido vocês também, quando terminar aqui o vídeo, entrem no YouTube, botem lá Chico Xavier no programa Pinga Fogo, interrogado por um pastor evangélico. O pastor evangélico vai fazer uma pergunta para ele sobre Adão e Eva. Quando ele for responder a pergunta, no segundo momento da pergunta, ele vai falar assim, ó, eu vi suicidas que se enforcaram e que vieram para cá, para o outro lado, sofreram muito. Quando renasceram, já de berço, no parto, eles renasceram ou tetraplégico ou paraplégico, de acordo com a lesão que eles promoveram na coluna vertebral dele por causa do enforcamento. Eu vi espíritos que se afogaram e, quando renasceram trazendo problemas complicados de respiração, até mesmo a tal da enfisema pulmonar. Eu vi espíritos que ingeriram veneno e que renasceram, trazendo deformidades no sistema digestivo, que é um órgão bem complexo, né? Começa aqui na saliva, mas depois vem para o estômago, pâncreas, fígado, intestino, trazendo lesões em todos os lugares. Eu vi espíritos que deram um tiro no crânio e, dependendo de onde eles acertaram, eles podem renascer cegos, surdos, loucos. Vamos agora para o caso do vício. A pessoa está usando o tempo todo o nariz para poder estar ingerindo. Ou então, tem um caso que eu tinha separado aqui em um dos livros. É um livro do Luiz Sérgio. Eu acabei esquecendo de botar no roteiro. De drogas injetáveis. Que ele fala assim, a simbiose dele com o espírito era tão grande, o espírito está viciado do outro lado, que quando ele botou o braço para botar a seringa, o espírito sentou aqui, colocou o braço também, os dois pareciam que estavam sentindo a mesma seringada ali, o efeito da droga ali no mesmo momento. Entendeu? Então, falou, esse espírito também ele vai estar trazendo essas consequências todas. Vai ser aqui a respiração, vai ser pulmão, vai ser o fígado. Aonde você está lesionando intencionalmente, você vai trazer a marca na encarnação seguinte. Eu já tive a oportunidade de receber na minha casa espírita um menino que nunca fez uso de álcool e já nasceu com a cirrose hepática. E aí, como é que fica? Se não tiver o estudo da reencarnação, a ciência não vai conseguir explicar. Vai tentar pegar o gene do pai, o gene da mãe, vai ver que ele pegou. Ninguém responde pelos crimes cometidos pelo pai e pela mãe, não existe isso. Na verdade, é coisa kármica dele mesmo. Aí o Chico termina assim, gente, Deus não quer o sofrimento é humano. Se Deus quisesse sofrimento, não deixava a gente criar anestesia, não deixava a gente criar ampicilina, os antibióticos que a gente tem. É a gente que, a partir do momento que a gente tem esses conhecimentos, a gente sabe que tem vícios que são muito complicados da gente largar, mas nada que a vontade não consiga, principalmente quando você tem noção desses efeitos, que eu vou carregar comigo. Né? Vamos falar da sociedade hoje, o que eu tenho percebido, é que eu tenho uma filha adulta agora e uma filha adolescente, e volta e meia eu vou em show com eles. Pode ser que eu esteja errado no que eu vou afirmar aqui, né? Mas eu acho que essa geração hoje está usando bem menos drogas do que a minha geração usava, porém, as drogas que eles estão usando são muito mais fortes do que a que a nossa usava. Eu tenho visto em shows por aí a garotada usar um cigarro, que é um cigarro eletrônico, que você carrega através de USB, aquela coisa igual de computador mesmo. A pessoa coloca aquele negócio do computador ali, deixa carregar e depois ela abre e ela coloca uma essência qualquer. Aí essa essência pode ter a cannabis, pode ter a maconha, pode ter um montão de coisa, mas coloca aquilo ali e fica fumando. Eu até fico de curiosidade, eu falei, o que é isso aqui? A geração de hoje tem maneira de chamar de tio, né? Ô tio, você não conhece não, tio? Aqui, ó. Aí mostrou isso aqui, caramba, né? É igual um cigarro mesmo, né? E a pessoa está fumando ali. São as drogas não.
O problema maior está sendo dessas drogas sintéticas, que aí os espíritos estão dizendo para a gente o seguinte: gente, o sofrimento que o suicida passa, eles dizem para a gente que é o maior sofrimento que o espírito pode experimentar em sua trajetória. O maior sofrimento. Por conta disso que eu falei, ficar preso ao corpo, né? E depois ainda trazer a marca no perispírito, que o Divaldo, em uma das palestras dele, falou que normalmente a pessoa não leva menos de 200 anos para poder recompor o perispírito de novo, das marcas, né, que traz. Né? Então, muitos casos de drogas, dessas drogas sintéticas, são processos obsessivos mesmo. O espírito que está do outro lado da vida está querendo tirar a vida de quem está aqui encarnado e está estimulando a pessoa a usar essas drogas. Fala, não, não ficar satisfeito com apenas o prazer que essa substância ela fornece para a gente. Porque, por exemplo, a cafeína já é considerada uma droga hoje. Só que a gente ainda toma café, todo mundo. Né? Por que é considerado droga? Porque ela altera o sistema nervoso. E tem muita gente que, se cortar o café da pessoa hoje, a pessoa vai ter crise de abstinência. Ela vai ter que fazer um tratamento igual fez o tratamento com o tabaco também. Vai ter que usar aquela coisa, aqueles adesivos, né? Aquela coisa, né? Mas o café, para a gente, ainda é tolerável, porque as consequências não são a curtíssimo prazo. O problema da droga, por exemplo, o álcool, e a gente vai encontrar na doutrina espírita o André Luiz, mesmo, o espírito André Luiz, abrindo exceções, dizendo que na Europa, em lugares frios, você tomar uma dose, ela serve como vasodilatador e tal, mas você vai encontrar o Divaldo aqui no Brasil falando, não, Valdo, usa outro vasodilatador. O alho, por exemplo, é um vasodilatador. Álcool zero. Por que ela é álcool zero? Ela é álcool zero porque ela viu mães sofrendo por causa do filho, mulheres sendo espancadas pelo marido e desgraças que aconteceram a curtíssimo prazo por causa do uso do álcool. Né? Nós tivemos agora a comemoração aqui no nosso país de 15 anos da Lei Seca. Né? Ó, me avisem sobre o horário, que eu estou sem referência nenhuma de relógio aqui do meu lado. Tá? A gente está vendo. Então, o que acontece? Cabe a nós agora, espíritas, a gente tomar a iniciativa de divulgar essas informações e divulgar sem medo. Vai chamar de vampiro. Quando vai falar vampiro, é termo pesado. Vocês sabiam, gente, que existe vampirismo de lá para cá, daqui para lá? Tem vampiros que são filho com pai, o pai já não tem mais a obrigação, mas o filho fica exigindo do pai o tempo todo. Tem vampirismo de desencarnado para desencarnado, é um termo que é usado. Mas no caso das drogas, isso sim, você está sugando o tônus vital daquele médium, está tirando possibilidades muito grandes do médium, e o médium também está se entregando, né, e desconhecendo os efeitos daquilo que ele está trazendo para ele mesmo. Melhor maneira da gente lidar com isso, até de maneira social mesmo, socialmente mesmo. Eu tenho quanto tempo para terminar aí? Pode me avisar? Quero falar, não. Oi? Mais uns 3 minutinhos. Já vai dar 7h30, né? Já são 19h36. Então tá legal. Então tá legal. De repente o pessoal está me esperando aqui fora e não quis entrar na sala. Mas tá bom. Olha só, o que eles falam para a gente agora, né? Pô, até perdi a conclusão que eu ia ter aqui agora, né? Eu ia falar sobre o quê mesmo? Me ajuda aqui, pedir ajuda para os espíritos aqui, né? Falar assim, ó, a gente está chegando numa época da gente começar a controlar a gente mesmo e a gente divulgar todas essas informações. Mostrar para a gente, ó, nós somos espíritos imortais. Alma amiga, alma irmã, tu és um pássaro a voar. Me lembro de um filme biografia do Rei Charles, que a mãe do Rei Charles fala para ele assim, ó, você, por ser negro, nunca deixe que ninguém te escravize. Aí tem um momento do filme que ela vira para o filho e fala assim, filho, eu te pedi para não deixar ninguém escravizar, você se deixou escravizar por uma substância, pela droga. É um cárcere sem grades para a gente. E a gente está na hora da gente aprender causa e efeito e a gente aprender a ensinar, passar essas coisas. Responsabilidade. Quer ensinar os filhos? Mostra os efeitos da droga. Quando mostrar os efeitos mesmo, duvido que eles vão tomar esse caminho. Ou se tomar o caminho, vão tomar o caminho de maneira bem preocupada. Eu não quero entrar naquele sofrimento ali. Se você mostrar o sofrimento, a pessoa não entra nesse caminho. A gente vai estar construindo uma sociedade melhor
daqui para frente. Uma outra coisa, eu ia falar mais algumas coisas, né? Me empolguei e falei demais, né? Mas tinha uma turma, né, até de grandes amigos, que defendiam a liberação da maconha, porque diziam que se você liberasse a maconha, você ia enfraquecer o tráfico e o tráfico não ia mais ser municiado de tanto dinheiro para poder comprar as armas. Hoje, isso caiu por terra, porque o tráfico hoje sobrevive não só da maconha, mas sobrevive de gatonetes, sobrevive de água mineral, sobrevive de um monte um monte de coisa. Então, caiu por terra. A questão é, quando você pega o livro Sexo e Evolução, escrito por Emmanuel, Emmanuel começa o livro assim: ó, não estamos mais em época de proibição, mas sim de educação. Quando vai falar de drogas, a gente tem que também ser dessa maneira. Não estamos mais em época de proibição. A gente tem que mostrar responsabilidade para os nossos jovens. Falar, ó, é esse caminho que você quer tomar? Você vai me fazer sofrer, vai fazer todo mundo que te ama, e o pior de tudo, né? Só aqueles que te amam de verdade é que vão sofrer desse jeito. Você escolhe o que você quer fazer aqui agora, mas eu, através da doutrina do espírito, o que eu puder fazer aqui, eu vou divulgar tudo que está nesses livros aqui, igual eu fiz agora. Espero que nossas palavras tenham sido de utilidade. Desculpa se eu fui contundente em algumas coisas, mas foi esse o objetivo mesmo, tá? Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Agradecemos ao nosso irmão pelo estudo da noite de hoje, foi realmente muito esclarecedor, realmente trouxe para todos nós muitos subsídios, muitos esclarecimentos. E eu só tenho a agradecer, meu amigo, pela oportunidade, pela sua disponibilidade. Para encerrar nossa reunião aqui, eu tirei 2 parágrafos desse livro, eu não sei, deixa eu ver aqui os livros. O livro é esse aqui, ó. Após a Tempestade, de Joana de Ângeles. E a nossa querida companheira Joana de Ângeles, ela traz para a gente uma informação muito interessante no capítulo 6, chamado Viciação Alcoólica. Joana diz assim: sob qualquer aspecto considerado, o vício, esse condicionamento pernicioso que se impõe com uma segunda natureza constritora e voraz, deve ser combatido, sem trégua, desde quando e onde se aloje. E ela termina o texto dizendo assim: nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição de que dele te libertarás quando queiras, pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sob essa violenta dominação. Porque muita gente diz, né? Eu uso socialmente e me liberto quando quero. E ela diz que não. Se os viciados pudessem querer verdadeiramente, não estariam sob esta violenta dominação. E que então que a gente nunca se permita assimilação de nenhum vício. Linda essa mensagem de Joana no livro Após a Tempestade. Meus irmãos, mais uma vez, eu agradeço a vocês terem participado desse segundo painel Espírito sobre as Drogas, porque, com certeza, esse trabalho foi um trabalho muito amparado pela espiritualidade amiga. Como disse o nosso amigo Robson Valentim, precisamos divulgar, precisamos falar sobre isso, porque isso tem trazido muita dor para toda a humanidade. Então, nós queremos encerrar aqui o nosso segundo painel, e eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento. Um abraço, um beijo para todos. Robson, muito obrigado, e leve o nosso abraço aos seus alunos que estão aí aguardando para o estudo do Evangelho, tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Então, minha gente, só temos a agradecer esse momento de muito esclarecimento, de muita instrução, de muitos alertas. É só gratidão a Deus, gratidão à espiritualidade amiga que aqui nos acompanha, e nós temos que realmente arregaçar as mangas, esse conhecimento que já, de alguma forma, já possuímos, e agradecemos ao nosso amigo Robson por esse momento de tanta reflexão, de tantas ideias que nos permeia as nossas mentes, do quanto que nós podemos fazer. Então, só temos a agradecer a esse momento, a Casa de Francisco,
que com esse segundo painel espírita, que tanto conhecimento nos trouxe aos nossos corações e às nossas mentes. Então, é só gratidão que temos, graças a Deus. Antes de encerrarmos, eu quero fazer uma divulgação aqui. Hoje foi tanto falado sobre Chico, né, sobre as obras de Chico, através do Espírito André Luiz. Dia 2 de julho, domingo, eu tenho quase certeza que é no horário da parte da tarde, nós teremos aqui na nossa casa uma palestra que vai falar sobre a vida de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. O expositor é o nosso amigo André Luiz, será dia 2 de julho, domingo, às 16 horas. Convido a todos. E a nossa palestra será realmente no dia 2 de julho, que foi o dia que Chico foi enterrado, né? Porque foi o dia do sepultamento dele, dia 2 de julho, lá quando ele morreu, em 1994, não é mesmo? Então, eu convido a todos, peço que divulguem, dia 2 de julho, às 16 horas, aqui na nossa casa, a palestra Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. Que nós possamos estar aqui para homenagear juntos esse grande trabalhador da Seara de Jesus, que nos trouxe essa obra belíssima, como o nosso companheiro aqui, Robson, falou tanto das obras de André Luiz, que nos ajudam a crescer, né? Que nos ajudam a caminhar. Quantas informações o nosso irmão André Luiz, através da psicografia do Chico, veio nos trazer. Então, meus irmãos, eu só quero agradecer a vocês pela participação no nosso segundo painel espírita. Todos nós possamos ter aproveitado bastante e busquemos divulgar esses temas. Essas palestras estão já gravadas, colocadas na nossa página do YouTube. Se alguém quiser rever alguma palestra do painel, é só ir lá na nossa página do YouTube e elas todas estarão lá. Olha, um beijo a todos. Quarta-feira estaremos de volta e domingo eu espero poder contar às 16 horas com a presença de todos. Tchau, gente. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Boa noite, Até muito a bom. próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço.